O seminário é uma atividade regular de uma disciplina de pós-graduação, né? É uma atividade de finalização, é uma coisa que nós temos pensado muito, né? E às vezes dá muita tristeza, acho que isso acontece com todos os professores de pós-graduação, e que trabalhos tão interessantes que são feitos ao final da disciplina não circulam entre os colegas da disciplina. Então a ideia do seminário é exatamente essa, de que todos possam usufruir, até porque há uma coisa peculiar do programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, e que se agrava, se acentua, né? Já que tem valor positivo, se acentua nesse seminário, que é a dispersão dos endereços de origem. Então nós temos alunos do programa de letras, que em si já é um programa bastante variado, talvez muitos não saibam, mas menos de 30% dos alunos do programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade vêm da área de letras. Menos de 30%. Né? Eu fiz recentemente parte da seleção e a tendência é que isso se acentue. Então é um alunado, né, bastante interessante, bastante diverso, com bagagens, trajetórias e alvos bem distintos. Além disso, é uma disciplina que conta regularmente com os alunos do programa interdisciplinar de Relações Étnico-Raciais do Cefet, que é um programa associado ao nosso. Nós temos também os alunos do Cefet regularmente nessa disciplina, que geralmente acontece no segundo semestre, não exatamente a mesma disciplina, mas com esse foco no que nós chamamos inscrições da racialidade na arte e no pensamento social brasileiro. Esse é o tópico geral, e esse semestre a disciplina elegeu como tópico as relações entre biopolítica, eugenia e racismo. Né? Então nós tivemos aqui apresentações, o público que está aqui desde cedo, bastante variadas, de pessoas que vinham de design, que vinham de letras, que vinham relações étnico-raciais e linguística, direito, né? Enfim, a Ana. Então, em homenagem a essa nossa diversidade, nós também convidamos duas pessoas, né, que têm um ponto, conversamos há pouco sobre isso, sobre uma maneira inteligente de aproximar coisas. Então, a maneira inteligente é sempre a gente partir, né, das diferenças entre as pessoas. Elas têm em comum, né, de alguma maneira, são duas pessoas implicadas e produtivas na reflexão sobre as relações raciais no Brasil, mas são pessoas que têm origens e focos bem diferenciados. Né? Então essa, digamos, é a culminância do nosso seminário. Ele começou ouvindo um professor, um antropólogo, historiador, especialista em eugenia, né, da Fiocruz, que é o lugar onde esse conhecimento, né, existe, se reproduz e se veicula também. E aí nós trouxemos agora a professora Tula Pires, que é daqui da PUC, de Direito, né, e tem com inúmeros trabalhos, né, e articulações bastante sugestivas entre direito e ambientalismo, entre direito e ditadura militar, entre direito e sistema prisional, entre racismo e ambientalismo, racismo e sistema prisional. Estou já um pouco cansada, eu estou sentindo, né? E cansada e pressionada pelo tempo. E a professora Fátima Lima, né, que tem de antropologia, doutora em antropologia, tem uma vinculação também com o Cefet, né, além da UFRJ, e tem uma afinidade talvez um pouco explícita, né, na que chegou ao meu conhecimento, um pouco maior, porque também é uma interessada na discussão da questão racial brasileira, como se convencionou designar, articulando com a perspectiva das biopolíticas e necropolíticas, certo? Então, eu vou passar a palavra às duas, nós vamos ter uma conversa leve, né, e depois vamos ter um debate, eu imagino, acalorado. Obrigada. Eu só estou leve assim, mas... Não combinaram a parte Não vou combinar a parte mas tem como tirar a leveza da brutalidade. O leve, a gente pode, na área de letras, né? Nós podemos recorrer a Clarice Lispector. Clarice Lispector diz que o tom é uma unidade indivisível por palavras. Então pode ser leve.
Tanto faz pra mim. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estou muito feliz de estar aqui. É aquelas coisas que a gente faz questão de não recusar. Num ano que a gente quer se despedir dele o mais rápido possível, apesar de não acreditar muito nessa cronologia, mas de algum jeito ela existe e está aí. Um ano muito difícil, né? Mas talvez todo ano a gente diz isso, talvez a diferença seja a gente pensar realmente como vai se acentuando o que a gente tem vivido. Então, assim, eu não poderia recusar, né, pelo convite da Bárbara, eu agradeço a ela. Sempre a gente se encontra, ou nos cursos, ou na Casa das Pretas, enfim, ela sempre está brotando. Queria também agradecer a professora Eneida. Eu também sou da Linguística Aplicada, lá da UFRJ, lá do grupo do Luiz Paulo, da Branca eu também estou lá, no mestrado e doutorado. Acho que temos mais proximidades, talvez, do que imaginemos. Saudações à professora Tula, de quem eu sou admiradora, por poder estar do seu lado. Enfim, acho que todo mundo me conhece aqui, eu sabe um pouco de mim. Eu fiz um texto, que eu acho que é um jeito mais fácil de se organizar. Eu tenho me envolvido bastante nos últimos 2 anos com o que eu tenho chamado dos estudos de racialidade e principalmente tenho pensado, tanto por dentro do feminismo negro ou dos feminismos negros ou do debate de raça, gênero e sexualidade, ou tenho pensado também a partir do debate da necropolítica. Eu fiz uma tese de doutorado toda centrada no debate da biopolítica. Eu acho que o debate da necropolítica é uma torção, eu tenho usado essa palavra, que chega para alargar o escopo da discussão biopolítica. Então o tema me interessava muito, eu já dei 2 vezes esse curso. Uma vez eu dei na UFRJ, sempre na mesma parceria que a professora Eneida colocou aqui, uma parceria da UFRJ com o programa de pós-graduação em relações étnico-raciais. Dei a 2ª vez e agora em fevereiro novamente eu vou ofertar. E agora já muda o curso. No primeiro momento ele se chamava Diálogos entre Ashley Bembe, Michel Foucault, entrava o Agamben, tem cada vez mais saído do Agamben. O Agamben já eliminei um pouco, não é porque ele é eliminável não, é importante o debate de soberania sem o Agamben, é impossível de ser feito, mas você vai dando outro recorte, né? Vai adensando. Hoje eu já quero chamar esse curso de Bionecropolíticas. Então fiz um texto, eu espero não cansar vocês, e eu vou lendo. O texto me pediu um título, meu título se chamou Quem Pode Viver e Quem Deve Morrer? Bionecropolítica e Práticas Racistas em Brasis Contemporâneos. A primeira parte do meu texto eu chamei de Sobre e Sob o Tempo dos Assassinos. Parte do título da conversa, que aqui pretendo abrir com vocês, ou mais precisamente a frase, entre aspas, quem pode viver e quem deve morrer? Frase essa que oscila entre uma sensação de pergunta, de questionamento, mas também uma sensação de constatação. A constatação de que vivemos e no tempo dos assassinos. Faz parte das 3 primeiras linhas do ensaio Necropolítica do politólogo camaronês Ashley Bembe, publicado pela primeira vez na revista americana Public Culture e posteriormente traduzido para várias línguas, então é de 2003. O conceito intercessor, é assim que eu gosto de chamar os conceitos, eles são intercessores. Eu não sou nem mbembiana nem Foucaultiana, não me coloque esse rótulo nunca. Os conceitos eles são provisórios e eles podem nos servir para escurecer algumas questões. Então, o conceito intercessor de necropolítica, publicado em português apenas este ano, em 2018, pela editora N-1, não é tão novo assim. Se configurando nas leituras e discussões que tenho feito como conceito-chave que possibilita uma mudança ontológica e epistemológica na forma como temos olhado, interpretado e nos posicionado política e eticamente frente às relações de saber e poder, principalmente em contextos marcados pela colonialidade, é uma palavra fundamental, pela experiência brutal da escravatura, pelas construções e reiterações de práticas racistas que acabam forjando novas noções de raça. Então, estou em outro lugar, não é a raça que inventa o racismo, mas são as práticas raciais que inventam novas noções de raça. Como nos disse o jornalista americano e também roteirista do filme Panteras Negras,
Tales Coates, abro aspas, a raça é filha do racismo e não a sua mãe. Assim, começa a necropolítica, abro aspas. Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania, é outra palavra-chave, não dá para em 30 minutos aqui. A necropolítica é um livro pequeno, é um ensaio, mas tem uma densidade impressionante. Então, outro conceito intercessor aqui é a noção de soberania, e aí tem uma ligação com a Gambia, tem uma ligação com Carl Smith, e com o debate que é feito a partir de uma noção de soberania, e tem a ver com o pensamento do Foucault também. Mas voltando à citação, abro aspas, este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. É daí de onde vem, fecho aspas. Essa afirmação inquietante torna visível e dizível que a morte, né, quem pode viver, não é mais o fazer viver. Vocês passaram, eu olhei a programação do seminário, vocês passaram um semestre, e a discussão da biopolítica no pensamento Foucaultiano era extremamente complexa e vasta. Ela está na história da sexualidade no volume 3, ela está em segurança, território e população, ela está no nascimento da biopolítica, ela está em defesa da sociedade, né? E todo mundo acaba, de uma certa maneira, aprendendo essa máxima que é o fazer viver, otimizar a vida, né? Majorar a vida, majorar a bios. Repare que tem uma mudança sutil entre fazer viver e deixar morrer para poder viver quem pode viver e quem deve morrer. Porque é por aí que eu venho fazendo um gancho entre o Achille Mbembe e o Michel Foucault, né? E fazendo um gancho também no curso que vocês passaram um semestre aí trabalhando. Essa afirmação inquietante torna visível e dizível que a morte ou a possibilidade de matabilidade de uma vida, um abios, que já se configura numa ausência, numa falta, numa amputação, esse é todo o debate do racismo, né? A ideia de raça, e forjar a raça negra, é forjar um lugar do não ser, isso é altamente fanoniano, estou evocando de alguma maneira o pensamento do Fanon, mas uma vida que já se configura numa ausência, numa falta, numa amputação, uma vida que na sua constituição de vida se produz numa zona de não ser, isso é o Fanon, uma vida que é passível de ser aniquilada, exterminada. Talvez a grande provocação dessa frase resida na dura percepção de que determinar quem pode viver e quem pode morrer já carrega em si a matabilidade como possibilidade. Além disso, a ideia de soberania, de soberano, é atualizada na dilacerante constatação de que o soberano é qualquer um que se arvore no direito de eliminar o outro, que é sempre o inimigo, que é sempre um dessemelhante. É manhã de um dia de fevereiro de 2017, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A tentativa de um assalto fazem populares prenderem e amarrarem as mãos e os pés do suspeito, Patrick, negro, apesar dos jornais o colocarem como moreno, 20 anos. Alguns minutos depois, Patrick foi executado a tiros por alguém que só se sabe estava em palho vermelho. Parafraseando, Mbembe pergunta, quem é o sujeito dessa lei? Quem é ou são esses que decidem se Patrick pode viver ou deve morrer? Abro aspas. A expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Então esse seria o primeiro deslocamento, né, ou acoplamento, porque para não vou pegar a palavra, que eu trago para o debate que o Foucault abre, no debate da biopolítica, de fazer viver e deixar morrer, para esse agora de quem pode viver e quem deve morrer. É sobre isso que quero falar aqui com vocês hoje, mas principalmente pensar juntos, como a noção de necropolítica se acopla às noções de soberania, disciplina, biopoder e biopolítica. A ideia de uma máquina, tanto é que soberania, tracinha, disciplina, eu entendo, vou ser muito rápida disso, que não tem uma passagem da soberania para a disciplina, nem tem uma passagem da disciplina para o biopoder, nem do biopoder para a biopolítica. A palavra melhor que eu acho para isso é acoplamento. Quase numa imagem mental, como se fosse uma máquina que fosse se acoplando diagramas ou agenciamentos de poder. E Foucault já dizia isso. Foucault dizia que a soberania não deixou de existir com a configuração das sociedades disciplinares. Então, as noções de soberania, disciplina, biopoder e biopolítica constituindo uma máquina
agenciamentos, diagramas de poder cada vez mais contemporâneos no que eu tenho chamado de bionecropolítica. Uma outra obra lançada em 2017, chamado Políticas da Inimizade, é um outro livro do Ashley Bembe. Ele também tem um capítulo nesse livro chamado Necropolítica. O Ashley Bembe nos provoca quando questiona se, abro aspas, a noção de biopoder será suficiente para designar as práticas contemporâneas mediante as quais o político, sob a máscara da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, opta pela aniquilação do inimigo como objetivo prioritário e absoluto? É uma pergunta. A guerra não constitui apenas um meio para obter a soberania. Tem um debate aí, que eu também não vou abrir aqui, que não vai dar tempo, de que a política é a guerra continuada por outros meios. Eu não sei se nesse curso vocês viram Em Defesa da Sociedade, e o Foucault vai abrir, ele vai inverter o aforismo de Clausewitz, que dizia que a guerra é a política continuada por outros meios, vai dizer, vocês estão muito enganados. Na verdade, que a guerra é a política continuada por outros meios, ele vai dizer, vocês estão enganados. A política, que é o poder, é a guerra continuada por outros meios. Então, vivemos tempos de guerra, né, de microguerras, macroguerras e por aí vai. Mas isso é também... ele continua, né, a citação do Ashley. A guerra não constitui apenas um meio para obter a soberania, mas também um modo de exercer o direito de matar. Se imaginarmos a política como uma forma, devemos interrogar-nos qual é o lugar reservado à vida, à morte e ao corpo humano. Aqui eu vou pegar o Patrick, que é o que está agenciando minha fala hoje, em particular o corpo ferido ou assassinado. Que lugar ocupa dentro da ordem do poder? Acho que isso é chave, fecho aspas. Considero essa passagem fundamental para que realmente possamos pensar quais as possibilidades que os conceitos intercessores, principalmente de biopoder e biopolítica, são suficientes e onde eles mostram um alcance analítico limitado, principalmente no que tange às questões que nos tocam cotidianamente e que fogem e atravessam as relações socio-raciais nos Brasis atuais. Dessa forma, nas minhas leituras, pelo olhar do Ashley Bembe, as noções de biopoder e biopolítica sofrem um deslocamento, ou melhor dizendo, um alargamento no seu escopo analítico. Tendo como interlocução fundamental o curso em defesa da sociedade, necropolítica é um ensaio inquietante e pujante no que diz respeito apenas, não apenas a uma retomada atual do pensamento do Michel Foucault, mas a construção de ferramentas epistemológicas e metodológicas que nos permitem ler e analisar fenômenos contemporâneos marcados pelas opressões e violência, entre estas as raciais. Então, já ouvi essa ideia de que necropolítica é contra a biopolítica, é completamente equivocada. Né? Essa coisa de epistemologia branca, uma coisa é fazer uma crítica às epistemologias américo-centrada, a sua insuficiência e a forma de silenciamento e apagamento no qual a academia brasileira se constitui. Isso é uma coisa. A outra é um debate acirrado entre de um lado ou outro. Tem um debate aqui que se acopla, ele retoma a noção de biopolítica, porque temos muita biopolítica aqui. Mas ela tem um alcance até um certo ponto. Porque é algo, né, concluindo assim, na experiência de ser colonizada ou de ser colonizado, todos nós aqui, né, que nos singularizam. E que a noção de biopolítica não alcança essa experiência. E aí eu vou falar agora sobre isso. Saindo de análise centrada em contextos europeus, o breve ensaio nos fornece ferramentas para pensarmos as formas de constituição de diagramas de poder não apenas nos contextos pós-coloniais de África, mas também nos processos de colonização, neocolonização, descolonização, e nos traços e elementos de colonialidade que ainda impera com força nos contextos latino-americanos, caribenhos e brasileiros. Dessa forma, promove uma mudança tanto analítica quanto na forma de olhar e tomar alguns processos históricos, que tem nos contextos europeus o foco territorial e a primazia analítica dos eventos. A partir desse deslocamento, o Holocausto deixa de ser um modelo paradigmático do genocídio de povos e populações. O processo de colonização e neocolonização, e, consequentemente, o extermínio das populações indígenas, dos povos autoctones e o sequestro e escravização dos povos de África passa a ser o centro do debate bionecropolítico. Nesses devires, a vida, a bios, precisa ser tomada de uma perspectiva racializada, levada ao máximo de sua importância. Tem que ser capaz de produzir movimentos de vergonha, de culpa,
e de possíveis reparações, desinvestindo de poder e importância a máxima que nem todos os crimes produzem coisas sagradas. Esse é um dos pontos fundamentais onde Ashley Bembe abre diálogo com Michel Foucault. Ou seja, partindo das discussões sobre soberania, biopoder e biopolítica, abre um campo de reflexões que toma a vida e a morte como um traço da política e como categorias fundamentais e palpáveis para a compreensão da modernidade, suas vicissitudes e crises atuais. No entanto, Ashley Bembe avança nas reflexões desenvolvidas por Michel Foucault, na medida em que introduz a questão colonial. Ele é um fanoniano declarado, toda a obra dele, inclusive esse livro Políticas da Inimizade, é dedicado ao Fanon. Talvez seja hoje, a gente conhece muito pouco, que tem sido produzido em África ou em outros contextos, mas é hoje, em língua portuguesa, o que tem mais chegado, que tem mais assumido uma tradição mais fanoniana. Ele coloca muito isso. Então ele introduz a questão colonial, introduz o sistema escravocrata e o modelo de plantation. Então o plantation, ou a plantation, melhor colocando, é a primeira experimentação biopolítica, a primeira experimentação. E o modelo de plantation como elementos fundamentais para entender tanto a biopolítica quanto a necropolítica. A forma como as colônias se organizam, nas reflexões de Bembe, operaram como lugares parecidos com as fronteiras, habitado ora por selvagens abaixo da ordem estatal, não conseguiu gerar um mundo possivelmente humano, constituindo um mundo do terror e do contra-terror. Um mundo ou contextos marcado pela exceção. Aí também vem um debate também do estado de exceção como elemento sempre constitutivo da nossa organização política, jurídica. Também é um grande debate que merece também quase que um texto, só para discutir o que é que a gente está realmente levantando a ideia de que os lugares advindos do processo de colonização já se constituem na exceção e com a exceção como uma condição sine qua non de sua organização. Isso é um debate que pede muito mais conversa do que eu estou trazendo aqui. Na perspectiva necropolítica, a forma como as colônias se organizaram, operaram como lugares parecidos com a fronteira. Isso eu já falei, Abaixo da ordem estatal não conseguiu gerar um mundo possivelmente humano, constituindo um mundo do terror. A escravidão, ou processo escravocrata, constituiu uma das primeiras instâncias de experimentação biopolítica, sendo uma figura emblemática do estado de exceção. Dessa forma, abro aspas, nenhuma revisão histórica do crescimento do terror moderno poderá omitir a escravatura, entendida como um dos primeiros exemplos da experiência biopolítica. Em muitos aspectos, a própria estrutura do sistema de plantation e de suas consequências revela a figura emblemática e paradoxal do estado de exceção. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Em resumo, as colônias são zonas em que a guerra e a desordem, as figuras internas e externas do político se tocam e se alternam uma com as outras. Como tais, as colônias são um lugar por excelência em que os controles e garantias da ordem judicial podem ser suspendidos, onde a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização. Então vejam que é profundo, por isso que eu estou dizendo que pede um debate. Ou seja, nós nos constituímos desde o princípio e no seu fim numa zona de exceção. A exceção nos marca e os seus efeitos modelam as práticas discursivas, reatualizando os elementos de colonialidade, colocando em suspensão o que realmente almejamos ou queremos dizer quando falamos em democracia. O primeiro capítulo do livro, Políticas da Inimizade, chama-se justamente A Saída da Democracia. Em meio a tantos inquietantes sacolejos, Ashley nos lembra, abro aspas, que a ordem democrática, a ordem da plantação e a ordem colonial mantiveram durante muito tempo relações geminadas. Estas relações estão longe de terem sido acidentais. Democracia, plantation e império colonial fazem objetivamente parte de uma mesma matriz histórica. Este fato originário e estruturante é central a qualquer compreensão histórica da violência da ordem mundial contemporânea. Fecho aspas, num contraponto eu digo, este fato originário e estruturante é central a qualquer compreensão histórica das violências que têm se tornado cada vez mais visíveis e visíveis em contextos brasileiros.
acentuando tempos de tormento, tempo de dores, de embates, de contradiscursos, tempo de guerras, outras guerras raciais. Precisamos enfrentar isso. Mas como trazer essas discussões para os contextos brasileiros? Só estou levantando, né, eu estou resumindo muito a obra, né, a ideia, só estou lançando algumas ideias, né, mas como trazer tudo isso para os contextos brasileiros? Onde as discussões bio-necropolíticas se mostram visíveis e visíveis na gramática socio-racial nossa e nos horrores cotidianos que designamos de uma maneira genérica como extermínio da população negra. Extermínio esse cotidiano, nano-extermínios, subjetivos e físicos, dos pequenos aos grandes gestos de matabilidade, micro e macro políticos. É sobre isso que eu quero abrir alguns pontos para reflexão e debate. No entanto, eu assumo o estatuto provinciano de minhas análises. O caráter regional e localizado. Eu falo enquanto brasileira, nordestina, sou de Aracaju, há 8 anos eu moro no Rio, moradora do Rio de Janeiro. Eu sou feminista alinhada ao feminismo negro, sou militante política, sou acadêmica, sou moradora do centro do Rio, sou negra, sou sapatão, entre tantos outros eixos de opressão que me interseccionam, e é impossível produzir, para mim, qualquer conhecimento acadêmico sem tomar também o que me atravessa, né? Os eixos de opressão e na forma na qual eu me coloco no mundo. Então eu sou atravessada por esses lugares, e atravessada por esses lugares que eu levantei, estou levantando as inquietações presentes nesse texto. Vou na contramão de qualquer universalismo. Eu não convoco um corpo teórico abstrato, nem um corpo metafísico, nem uma exacerbação teórica. Não sou nem Foucaultiana, nem Mbembiana. Entendo que conceitos são intercessores, eles são parciais, e que nosso exercício consiste justamente no exercício de torná-los potentes nas reflexões e tomada de posições sobre as coisas que nos tocam e nos atravessam. Achille Mbembe diz que para ele a Palestina é o paradigma necropolítico contemporâneo. Eu digo que para mim o paradigma contemporâneo necropolítico é o Rio de Janeiro. Laboratório cotidiano de experimentações e matabilidade. Mas também evoco o que comparece em diferentes cenas atuais nos Brasis. E penso numa bionecropolítica localizada, uma bionecropolítica brasileira. Entendê-la requer nos situarmos dentro do que podemos chamar, como também diz o Mbembe, do repovoamento da terra. Repovoamento este construído às custas do sequestro de diferentes grupos em e de Áfricas e da destruição dos povos autoctones. A bionecropolítica brasileira, ela é diaspórica, ou afrodiaspórica, é assimétrica, é opressora, é violenta, é genocida, é racista. Por quê? Em larga medida, o racismo é o motor do princípio necropolítico. Isso, em larga medida, é uma citação do Achille Mbembe. Abro aspas novamente. Talvez, mais do que a diferença, nosso tempo seja, sobretudo, o da fantasia, da separação e até do extermínio. Com isso, acaba a primeira parte, que se chama... Tá cansativo? Não. Quer mais um café? Quando eu acabar de falar, eu quero, mas agora não. É rápido aqui. Eu queria trazer outro debate. Tem um debate agora que tem me interessado muito, que é o debate sobre o fim do mundo. Isso também pediria uma fala só sobre isso. A gente fez uma mesa agora na ABEC que foi incrível, com a Monstra, não sei se alguém conhece aqui, a Jota Mombassa, enfim, a Michelle Mattiuzzi, que é uma artista negra que faz uma performance. Assim, foi incrível essa mesa. Muito tempo que eu não participava de uma mesa com uma intensidade tão grande, que na verdade é um debate que é feito por algumas pessoas, entre essas pessoas o Mbembe, mas não é apenas ele. Tem uma galera na Califórnia que é tomar o mundo como já acabado. Não esperar o fim do mundo. A questão é como é possível construir a partir das ruínas e dos escombros. Mas isso também, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Ailton Krenak, que é um militante indígena, fala muito sobre isso. Ele diz: o céu já caiu, o céu já desabou sobre os nossos pés. Se a gente vai ser capaz, a pergunta é como eu posso ser capaz de construir um outro mundo. Que tem a ver com acabar com o racismo, que tem a ver, que aí para mim é o meu debate, que tem para mim a ver com desmantelar a ficção materializada, mais perversa que a modernidade criou, que foi a ideia de raça. Ela é a mais perversa, e ela para mim é estruturante, ela é espinha dorsal, inclusive das questões interseccionais.
inclusive no Brasil, para além, inclusive, no Brasil muito com a população negra, mas para além da população só negra, chamado devir negro do mundo. É impossível olhar o que está acontecendo com Honduras agora e não entender que ali é uma questão racial. É impossível não entender que a questão da Venezuela é uma questão racial. Então, assim, essa agenda nossa, latino-americana, nos coloca, claro que no Brasil, né, devido a todo o processo histórico que a gente tem, né, então as pessoas às vezes se enganam, dizer que hoje o mundo tem um potencial para ser negro não quer dizer que todo mundo é negro. E que no devir negro do mundo tem os que são mais matáveis. E todo mundo sabe muito bem aqui quem morre e quem pode morrer. E quem está mais próximo dos diagramas de matabilidade. Porque a matabilidade ela é um conjunto de força. Ela é tão perversa que ela tem uma economia. E dentro da rede econômica, tem pontos que você se aproxima mais e mais da matabilidade. Acho que a gente não pode perder isso de perspectiva. Mas vamos lá. Há algum tempo tenho pensado sobre o fim do mundo. Sobre os horrores cotidianos, sobre escombros e ruínas, sobre a memória partida, cindida, nus e em processos de subjetivação, em contextos marcados pela força brutal da colonialidade. Mas numa frase perdida numa entrevista do Mbembe, chamada "Quando o poder brutaliza os corpos, a resistência assume uma forma visceral", tem ressoado sobre mim inquietações, uma certa inquietação. Quando perguntaram ao Ashley sobre até que ponto as memórias são elaboradas e escritas desde da perspectiva dos vencidos, dos povos e comunidades ditas subalternizadas, ele acaba a resposta colocando que, no final da resposta ele diz, abro aspas, "Existem perdas radicais que nada se pode recuperar. E sem dúvida, a vida continua e devemos encontrar mecanismos para se fazer presente de algum modo essa perda. Podemos recuperar alguns objetos de uma casa incendiada, incluindo reconstruir a casa. Mas há coisas que não podemos jamais substituir, porque são únicas, porque mantemos com ela uma relação única. E há que se viver com essa perda, com essa dívida que não podemos pagar. A memória coletiva dos povos colonizados busca as maneiras de apontar e viver aquilo que não sobreviveu ao incêndio." Eu ia, fecho aspas, já tinha 10 páginas, eu parei, mas eu ia trazer, dia 7 de novembro, uma das mães, né, do grupo de mães que tem seus filhos exterminados pela mão do Estado, a Janaína faleceu. A Janaína teve algum tempo atrás, o filho dela, ela perdeu o marido tempos atrás, num assalto, e 2 ou 3 anos atrás o filho foi assassinado. E um dia ou dois, teve um tiroteio em Manguinhos, né? O Estado reconheceu, não sei se vocês lembram, ele estava jogando bola então o Estado reconheceu, porque tem a ver com o debate da reparação. O Estado reconheceu e indenizou a Janaína. Ela reformou a casa e guardou R$5.000. E dia 6 ou 7, nessa madrugada, mataram outro rapaz em Manguinhos. Ela na casa dela, deitada no chão por causa do tiroteio, a mãe dela na casa dela. Alguém manda a foto do menino que tinha acabado de ser executado, exterminado. Ela começa a passar mal e falece no outro dia. E ela diz à mãe, que eu acho que são mais cruel de tudo, que os 5.000 que ela guardou para o enterro dela. Esse debate, que a gente pode abrir num outro momento, tem a ver com a ideia de que a dívida ela é impagável. Tem algo, coisa na dívida, tem uma amputação, tem uma perda, que é isso que eu quero dizer aqui. Tem algo que essa falta que não se paga, uma amputação. Isso é um debate muito profundo da Denise Ferreira da Silva, que há muito tempo foi embora do Brasil, em 92. O pessoal das artes traz muito ela, né? Tem feito isso incrível, inclusive ela tem um texto que se chama Dívida Impagável. Ela tem uma equação matemática. Ela vai em cima da ideia do valor do Marx para dizer não tem como se pagar. Essa dívida não se paga. E todo mundo está implicado na dívida. Negros, mas principalmente os brancos, ou a branquidade. Porque tem a ver com isso. Mas já tinha pouca página, não quis escrever sobre isso. Mas depois que lera isso, tempos atrás, sempre o ritornelo me habita. Sobreviver com o que não sobrou ao incêndio. Sobreviver com o que não sobrou ao incêndio. Sobreviver com o que não sobrou ao incêndio. Sobreviver na e com a falta.
uma ausência socialmente constituída e constitutiva, histórica, que é singular, mas não é contingencial, nos contextos marcados por uma colonialidade colapsante. Sobreviver numa democracia que falta, numa justiça que falta, numa reparação que falta. Viver numa memória onde a possibilidade de eliminação, de extermínio, eu escrevi isso após o incêndio do museu. Tem uma disciplina agora também, que acabou tem 2 semanas, também do Museu Nacional, junto com a UFRJ e o PPRE, com a Elvira, e no meio o museu foi incendiado. Então isso é uma parte também, porque também a gente não produz um texto para cada fala, a gente cola coisa que já falou em outros lugares, revelando um truque. Então, essa parte aqui gostaria de confessar, que tem a ver com uma fala que eu fiz no seminário dos estudantes do PPGás, e, enfim, aqui tem junção de muita coisa, e tem outras novas que a gente cria também. Mas ninguém cria um texto de 10 páginas assim, sentado em 2 dias, assim, não existe isso, tá? Viver, né, sobreviver numa democracia, tal. Viver numa memória onde a possibilidade de eliminação, de extermínio, faz um fóssil, um esqueleto de dinossauro, para vocês entenderem o que está escrito aqui, insetos, livros, currículos acadêmicos, teses, dissertações, artefatos indígenas, registros de língua e cultura extintas, se encontrarem com o corpo de Cláudia Ferreira, brutalmente arrastado por mais de 250 metros pelo asfalto, com Luana Barbosa, negra e lésbica, violentamente morta, com Dandara, onde o ritual de extermínio público mostrou um dos lados mais perfurantes nas topografias do horror, se encontrar com o sangue de Marielle Franco, onde, como disse sua companheira Mônica numa entrevista, passou 5 dias lavando a mochila que estava sobre seu colo no dia de sua execução, e não parava de sair sangue. Esses corpos, ossos, sangue, papéis, fósseis, continuam a habitar o mundo. Não estou dizendo que esses fatos têm a mesma gênese, característica, guardam suas singularidades, mas eles atormentam a todos, tornando contundente as topografias dos horrores cotidianos. É isso que eu queria dividir com vocês. As dores de um tempo que há, tempo de guerra, de repovoamento da terra, da condição terrestre, e de um futuro ameaçado por tudo aquilo que corrói o presente. Ou seja, um desencantamento de mundo, um desmantelamento do humanismo e do imperativo racional. Um tempo que não se explica mais apenas a partir do biopoder e da biopolítica, mas a partir de uma necropolítica, ou de uma bionecropolítica, uma política da matabilidade, uma economia da morte, do excedente, do eliminável, porque sobra aquilo que não se sacraliza. Tempos de necropoder, este que sempre esteve presente enquanto linha de força em contexto marcado pela colonialidade e, consequentemente, por relações demasiadamente assimétricas e opressivas. Ressalto que falar sobre a política da matabilidade não significa que tomamos a morte ou as vidas matáveis como um fato, onde não há possibilidade de saída. Pelo contrário, necropolítica é um agenciamento de poder. E para além da máxima Foucaultiana, que onde tem poder há resistência, a gente lê isso em milhares de passagens do Foucault, precisamos trazer as existências. Eu tenho pensado muito isso. O que é que está além do poder ou da resistência? Aí a gente cansou da resistência e começamos a escrever resistência. Não é para deixar de escrever, não. Mas o que se assenta tudo é as existências. É a teimosia, né? Precisamos trazer as existências que existem ao e no tempo dos assassinos. As resistências viscerais. Abro aspas. Há algo no princípio da vida que desafia qualquer ideia do fim. Não há outro mundo. Só há um mundo só. Plural, mas um único mundo. E faz parte de ser um mundo o desejo ilimitado de a ele pertencer. Esse movimento, por direito de todos os povos, é o que de mais frágil e angustiante carregamos. Pois enquanto houver secessão em relação à humanidade, não será possível a economia da restituição, da reparação e da justiça. Restituição, justiça e reparação são as condições para a elevação coletiva da humanidade. Essa tarefa requer inventar um outro homem, redistribuir poder, essa é a parte mais complicada. Essa pega mesmo, que eu acho que a gente tem que fazer realmente circular saberes, produzir um pensamento mundo. Mas antes de tudo, nos livrarmos de tudo que nos persegue, nos assombra, os novos delírios de pureza, de riqueza,
de poder que ergue muros, institui fronteiras, instalam arames farpados, controlam, perseguem, expulsam, estabelece linhas entre a favela e o asfalto, estabelece linha dentro das favelas, constrói e alimenta fronteiras acadêmicas, núcleos de pesquisa, deslegitimam saberes. Para construir esse mundo que nos é comum, será preciso restituir aqueles e aquelas que foram submetidos a processos de abstração e coisificação a parte da humanidade que lhes foi roubada. Só assim poderemos falar em humanismo. Por fim, sendo atravessada por experiências de dor e sofrimento, fica sempre perguntas. Como desenvolver o pensamento crítico? Como potencializar as fissuras na colonialidade ainda persistente? Como apostar sempre nos possíveis? Como viver em Brasis profundos? Acadêmicas e acadêmicos que somos, precisamos nos implicar nesse processo. A academia precisa romper o silêncio, mais ainda, muitas vezes perpetuado diante das opressões, principalmente as opressões raciais, sexuais e de gênero. Aqui me alinho mais uma vez ao que o Achille Mbembe já diz numa outra obra chamada Sair da Grande Noite. Ele nos diz o seguinte, abro aspas, também é necessário resistir à cumplicidade por encantamento e saber para onde se encaminha o nosso canto e qual é a sua filiação, o destino da grande noite do mundo. Fecho aspas. Repito de novo como mais um ritornelo. Saber para onde se encaminha o nosso canto e qual é a sua filiação no destino da grande noite do mundo. Saber para onde se encaminha o nosso canto e qual é a sua filiação no destino da grande noite do mundo. A grande noite do mundo, que compõe o subtítulo dessa obra, o autor tomou emprestado do Frantz Fanon, quando este nos convoca à emergencial necessidade de sairmos da grande noite do mundo, a noite da colonização, descolonização, marcada pela brutalidade, pela aniquilação e pelo horror. Caminhando para finalizar, gostaria de trazer um fragmento do documentário No Social Negro, onde numa passagem James Baldwin nos diz, abro aspas, eu não posso ser pessimista porque estou vivo. Ser pessimista significa que você concordou que a vida humana é um assunto acadêmico. Então, eu sou forçada a ser otimista. Sou forçada a acreditar que nós podemos sobreviver ao que devemos sobreviver. Fecho aspas. Eu acrescento, inclusive, a academia. Mas tudo. Se implicar com a vida humana na sua potência e pluralidade deve ser um compromisso político, ético. Por isso tem a ver para onde se caminha o nosso canto, um chamado ético, um chamado político, estético de cada um de nós. Quando Marielle foi executada, eu estava naquele dia na Casa das Pretas, eu sou colaboradora, já desenvolvi 2 vezes o laboratório de experiências feministas, a gente estava naquele dia, e depois eu fui na Estácio também, junto com a Edmeire, com a Bia Onça, enfim, a gente saiu quase 2 horas da manhã. Muitas coisas aconteceram, a Mateusa foi depois executada, o Museu Nacional, execução diárias e cotidianas. A gente, hoje, talvez, pensar na Marielle, é mais pensar na Marielle em multidão. Ela vai perdendo muito esse caráter, às vezes, de uma certa singularização e assumindo uma composição política. Enfim, e a gente sempre lembra nesses lugares, mas também lembramos de todos e todas. Mas quando ela foi executada, a Conceição Evaristo retomou um poema que ela já tinha e adaptou para homenagear Marielle. Eu queria fechar com esse poema. Até porque, dentre tantos extermínios bionecropolíticos, a execução da Marielle, de Marielle, nos atravessou profundamente. Nos diz a grande deusa Conceição, abro aspas, ela diz, não, nós nos negamos a acreditar que um corpo tombe vazio e se desfaça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se no nada dos nadas, nadificando-se. Por isso, na solidão desse banzo antigo, rememorador de todos e de todas, os que de nós já se foram, é no espaço de nossa dor que desenhamos a sua luz mulher, Marielle Franco. E as pontas de sua estrela enfeitarão os dias que ainda nos aguardam e cruzarão com as pontas de outras estrelas, habitante que nos guia, iluminando e nos fortalecendo na constelação de nossas saudades. Queria acabar assim, que não é o fim de uma fala. O que nos une aqui, no comum que é nosso, é justamente isso, Nós
né, quando faz um curso como esse, uma disciplina, juntar pessoas, nós nos negamos a acreditar que um corpo vazio, que um corpo tombe vazio e se desfaça no espaço, feito poeira ou fumaça, adentrando-se no nada dos nadas, nadificando. Só Conceição Evaristo para criar uma coisa como essa, né? A luta segue, avante, obrigada. Eu estava bem aluno, estava prestando atenção. Mas obrigado, Fátima. E vamos ouvir a Tula e depois nós temos uma conversa geral, né? Por favor, professora, precisa ser apresentada. A professora Tula foi alguém que atravessou, né, toda a disciplina, foi bastante interessante, né, por conta da Ana e da questão do direito, né, e nós ficamos todo o curso cultivando essa hipótese de que ao final da disciplina nós íamos ouvi-la. Então esse momento chegou. Bom, muito obrigada, né, por isso, né, por esse espaço, um espaço construído nesses termos e ao lado de alguém que, né, para mim é uma referência há muito tempo, e eu corri o risco de falar depois da Fátima, não por ousadia, maravilhosa, mas que ela é, não, mas porque a chance dela explicar teoricamente com muito mais competência, né, boa parte daquilo que me incita, né, a olhar para o direito era muito grande, então eu assumi esse risco e isso facilita um pouco essa tentativa de botar o direito nessa conversa, né? Não é uma conversa em que o direito vai se incrustar, né, nesse lugar apartado da sociedade onde as estruturas do sistema de justiça costumam se colocar, mas ao contrário, né, de tentar usar aquilo que se produz no campo do direito, né, de forma que ele de fato saia dessa condição, né, que o sistema de justiça em grande medida mobiliza, como se ele tivesse apartado da sociedade, como se ele não tivesse implicações muito diretas e concretas sobre, né, os processos de hierarquias de humanidade que, né, nos trazem nesse cenário que a Fátima tão brilhantemente explicou. Então, eu vou tentar ler também, porque é muita coisa para falar, mas a gente tenta, se ficar mais cansativo, a gente tenta no debate colocar de uma forma mais pulsante. Então, o meu principal objetivo hoje aqui é a gente conversar sobre os efeitos da colonialidade no campo do direito. Imagino que a Carol já tenha dividido com vocês muitas das questões que estão sendo, que eu me propus a organizar aqui nessa fala, até porque a gente até escreveu, né, um artigo sobre colonialismo jurídico juntas, então a ideia é um pouco pensar o que seria esse colonialismo jurídico, de onde ele vem, né, o que ele implica na existência, nas nossas existências, diante de todos esses processos que a Fátima colocou. Eu também vou partir da premissa de que a construção normativa, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da jurisprudência, se produz a partir da experiência da zona do ser e opera de forma que o acesso à legalidade e à liberdade sejam atributos exclusivos dos e das que habitam a zona do ser. O surgimento das faculdades de direito no Brasil e o tipo de formação jurídica que se construiu a partir delas teve o objetivo de formar uma elite local que pudesse assegurar a hegemonia das classes dominantes, e a colonialidade inscrita sob o signo da branquitude se instituiu como fator determinante da cultura jurídica que por aqui se desenvolveu. A história dos institutos jurídicos que afirmavam a liberdade se desenvolveu simultaneamente ao regime da escravidão, simultaneamente ao genocídio e à exploração dos povos colonizados.
Nesse contexto, o sujeito de direito, que é a figura a partir da qual todo o campo jurídico vai ser construído, né? O direito ele sempre precisa passar por processo de tipificação, você precisa circunscrever condutas, né, em determinados enunciados, e isso é sempre pensado, essas condutas que vão ser escolhidas e enunciadas como permitidas, proibidas ou alguns mandamentos, elas são sempre pensadas a partir de um padrão, a partir de um modelo de sujeito de direito. E esse sujeito de direito é a afirmação de uma pretendida uniformidade forjada pela exclusão material, subjetiva e epistêmica dos povos subalternizados. A régua de proteção que determina o padrão a partir do qual bens como a liberdade passam a ser pensados deriva da afirmação da supremacia branca, masculina, cis-heteronormativa, classista, cristã e inacessível a todos os corpos, bem como do resultado dos processos de assimilação e aculturação violentos empreendidos pelo colonialismo. Um exemplo ilustrativo desse processo foi um documento normativo chamado Diretório dos Índios, que foi um documento elaborado em 1755, publicado em 1757 e que permaneceu em vigor no Brasil durante todo o período pombalino. Nesse documento estão determinados alguns dos pilares do projeto de civilização nos termos do regime do padroado, dentre os quais eu queria destacar trechos de 3 dispositivos desse documento, do Diretório dos Índios. Um deles diz o seguinte: e sendo evidente que as paternais providências de nosso augusto soberano se dirigem unicamente a cristianizar e civilizar estes até agora infelizes e miseráveis povos, para que, saindo da ignorância e rusticidade a que se acham reduzidos, possam ser úteis a si, aos moradores e ao Estado. Segundo trecho. E como essa determinação é a base fundamental da civilidade que se pretende, haverá em todas as povoações 2 escolas públicas. Uma para os meninos, na qual se lhes ensina a doutrina cristã, a ler, escrever e contar na forma que se pratica em todas as escolas das nações civilizadas, e outra para as meninas, na qual, além de serem instruídas na doutrina cristã, se lhes ensinará a ler, escrever, fiar, fazer renda, costura e todos os mais ministérios próprios daquele sexo. E o último trecho. Entre os lastimosos princípios e perniciosos abusos de que tem resultado nos índios o abatimento ponderado, é sem dúvida um deles a injusta e escandalosa introdução de lhes chamarem negros, querendo talvez com a infâmia e vileza deste nome persuadir-lhes que a natureza os tinha destinado para escravos dos brancos, como regularmente se imagina a respeito dos pretos da costa da África. E porque, além de ser prejudicialíssimo à civilidade dos mesmos índios, esse abominável abuso, seria indecoroso às reais leis de sua majestade chamar negros a uns homens, que o mesmo senhor foi servido nobilitar, e declarar por isentos de toda e qualquer infâmia, habilitando-os para todo o emprego honorífico. Não consentirão os diretores daqui por diante que pessoa alguma chame negros aos índios, nem que eles mesmos usem entre si deste nome como até agora praticavam, para que, compreendendo eles que lhes não compete a vileza do mesmo nome, possam conceber aquelas nobres ideias que naturalmente infundem nos homens a estimação e a honra. Terminei os textos do documento. Trata-se de uma norma jurídica que radica a tecnologia da dominação colonial e que permite identificarmos nos documentos legais a linha que divide a zona do ser e a zona do não ser no Brasil. A branquitude funciona como um lugar de privilégio de racialidade não nomeada. A pouca referência a esse documento na formação jurídica hegemônica igualmente garante a não nomeação de seus pilares, camuflada de neutralidade, de universalidade na constituição dos institutos jurídicos e de suas interpretações. Teoria do direito e jurisprudência,
passam a consolidar os interesses dos proprietários dos meios de produção do Estado brasileiro, excluindo do seu processo, não apenas do acesso à justiça, mas da construção normativa de forma mais ampla, os cidadãos considerados de segunda classe e aqueles cuja humanidade se negava. Nesses termos, a incapacidade do direito produzir emancipação para sujeitos e experiências que não são levadas em conta no processo de determinação dos bens jurídicos a serem tutelados, tampouco na conformação de seus conteúdos, não pode ser simplificada em categorias como inefetividade ou violação de direitos. Ao contrário, apresenta-se como a mais bem acabada forma de enunciação da legalidade como possibilidade exclusiva da zona do ser. Por trás de uma suposta neutralidade e da afirmação de uma igualdade formal, o direito segue sendo lido e construído sob o signo da branquitude. A branquitude, como lugar de privilégios simbólicos e materiais do sujeito branco, é uma identidade racial não nomeada, tomada como referência do universal, encoberta e revestida de suposta invisibilidade. A ocultação da branquitude a perpetua como norma. Se utiliza do direito como instrumento de manutenção de seus privilégios e de sua posição determinante na criação do ordenamento jurídico. Nesse sentido, mais do que denunciar a seletividade do direito ou os processos seculares de violação de direitos em relação à zona do não ser, opta-se por racializar o direito a fim de resgatar a sua dignidade política, assim como a politização de gênero, classe e sexualidade como categorias empíricas, analíticas e normativas. A violência como modelo normalizado de resolução de conflitos na zona do não ser é subdimensionada em categorias como inefetividade ou violação de direitos, como eu já tinha dito, que reproduzem essa proteção ilusória que o colonialismo jurídico oferece a corpos e experiências não brancas. É preciso reconhecer, e é preciso que a gente reconheça, o papel do Estado e dos órgãos do sistema de justiça na reprodução da violência e na perpetuação de hierarquias de humanidade que se manifestam, por exemplo, e aqui obviamente que a lista não vai ser exaustiva, mas apenas para instigar, né, a partir de questões próprias do nosso entorno, né, para a gente poder concretizar um pouco, né, do que eu tentei trazer até agora. Então, uma das maneiras pelas quais o direito se manifesta muito incisivamente na perpetuação dessas hierarquias de humanidade entre a gente é na eleição da propriedade privada como bem jurídico tutelável a despeito da proteção da vida humana e das condições de possibilidade para que essa vida se realize em sua plenitude. Além da inacessibilidade da propriedade privada trazer impactos substantivos nas taxas de encarceramento, ela passa a determinar novos processos de criminalização de grupos que resistem às remoções, reintegrações de posse, grilagem e ao desrespeito aos territórios de povos tradicionais, que mantêm a duras penas suas presenças tão precárias quanto indesejáveis na cidade, no campo e na natureza. Outro aspecto em que essas hierarquias se apresentam a partir do direito é no desenvolvimento de medidas que, a despeito de serem enunciadas para a proteção de grupos específicos, são pensadas a partir da realidade da zona do ser e, por isso, acabam por gerar efeitos ainda mais gravosos para grupos historicamente subalternizados. Como exemplo, chama atenção para alguns impactos da Lei Maria da Penha, fruto de histórica luta contra a violência doméstica, aprovada em 2006. Segundo o Atlas da Violência de 2017, entre 2005 e 2015, as medidas pensadas para enfrentar o feminicídio foram capazes de diminuir em 7,4% o índice de morte entre mulheres não negras e aumentou em 22% os índices de morte entre as mulheres negras. Em 2015, a proporção de mulheres negras entre o total de mulheres vítimas de morte de agressão passou de 54,8% para 65,3%. Então, a despeito, mesmo quando a gente disputa politicamente a construção de uma norma protetiva de grupos específicos, né, historicamente subalternizados, o padrão que vai definir o tipo de proteção, o vocabulário jurídico, aquilo que vai ser audível no campo do direito para sugerir proteção e mobilizar proteção do Estado, vai ser definido pela zona do ser.
E não é por acaso que os efeitos são desproporcionais para a zona do não ser, né? É exatamente porque a aplicação da norma é pensada e mobilizada a partir de um padrão, de um modelo que não é o modelo da zona do não ser. Não é por acaso, não dá pra gente continuar falando em inefetividade de norma. Não é inefetividade, é efetividade de uma norma que foi produzida. Não é inefetiva uma norma que diminui, né, o feminicídio de mulheres não brancas, né, de mulheres brancas, né, na verdade, da zona do ser, de mulheres que habitam a zona do ser, em 7,4%. Essa norma não é inefetiva. O fato dela aumentar a morte, né, das não brancas significa apenas, né, e é preciso que a gente reconheça isso, que essa norma não foi pensada para produzir proteção sobre essas vidas por todos os argumentos, ou por boa parte dos argumentos que a Fátima já tinha desenvolvido. E em relação ao direito à saúde, por exemplo, né, a gente tem estudos que mostram que 75% dos receptores de transplantes do coração são homens. Quando a gente coteja, né, esses índices de recepção de transplante de coração com os índices de mortalidade, a gente percebe que as doenças do aparelho circulatório atingem proporcionalmente muito mais mulheres do que homens. Desagregando os dados de receptores de coração por cor ou raça, verifica-se que 56% dos receptores são brancos e menos de 10% negros, respondendo à população negra proporcionalmente pelos mais altos índices de mortalidade por doenças do aparelho circulatório. O impacto desproporcional do não acesso e da má qualidade dos serviços de saúde sobre mulheres negras pode ser percebido em outras causas de morte evitáveis, como, por exemplo, os dados sobre mortalidade materna e violência obstétrica também. Nesse aspecto, 62% das vítimas de morte materna no Brasil são mulheres negras. A desigualdade na recepção dos órgãos no Brasil, os dados de mortalidade materna, ilustram apenas duas dimensões das causas de mortes evitáveis que são transformadas em necessárias por um direito à saúde que, no campo do direito, se reduziu a discussões relacionadas à teoria do mínimo existencial, reserva do possível e reserva orçamentária. São três categorias jurídicas que eu não vou nem perder meu tempo falando com vocês sobre elas, a não ser que vocês tenham muita curiosidade a respeito, mas que é uma maneira de simplificar, né, a discussão sobre saúde no Brasil, né, e de determinar como necessárias mortes evitáveis de corpos descartáveis, num grau de cinismo, né, que, se vocês estiverem muito curiosos, eu digo o que essas teorias significam, né, mas eu já sinalizo que não vale nem a pena a gente perder tempo com isso. Só possivelmente quem não é da área do direito não vai entender a piada, porque, né, quem é da área do direito já estaria rindo, porque é de um cinismo bastante gritante. E um outro aspecto que eu queria destacar é que também o direito acaba reproduzindo essas hierarquias de humanidade para a gente, se revela nas taxas de encarceramento. A gente passou nos últimos 30 anos, ou pelo menos até, né, de 88 até 2016, sobre a vigência da Constituição, chamada de Constituição Cidadã. E nesse, né, ideário, sob a Constituição Cidadã, nós tivemos um incremento de 707% de encarceramento. Então, no âmbito de uma Constituição Cidadã, o encarceramento no Brasil aumentou 707%, a gente chegando em 2017 à terceira maior população prisional do mundo. E desses números, né, 40% das pessoas que estão privadas de liberdade no Brasil hoje são presos provisórios, o que significa que 40% das pessoas que estão sendo privadas de liberdade no Brasil hoje não tem uma sentença condenatória. Juliana Borges, quando no livro que é Encarceramento em Massa, né, ela vai fazer pra gente, vai organizar pra gente qual é a vinculação entre a Lei de Drogas de 2006 e um aumento exponencial desse encarceramento, né? Mais de 300 mil pessoas ingressaram no sistema prisional a partir de 2006. Então, quando a gente está falando desses últimos 30 anos, mas a gente tem de 2006 para cá, né, um aumento muito significativo. Nesse período, a população, então de 2000 a 2016,
A população prisional feminina aumentou 656%. De 2000 a 2016, o encarceramento feminino aumentou 656%. E o encarceramento masculino, 293%. Segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, 45% dessas mulheres privadas de liberdade no Brasil estão em prisão provisória. 50% delas têm entre 18 e 29 anos. É claro que esses dados não estão albergando socioeducativo, eu estou falando só do sistema prisional mesmo. 62% dessas mulheres são negras, isso em termos nacionais, porque se a gente for olhar pelos sistemas prisionais dos estados, esses índices variam muito. No Rio de Janeiro chega a 86%. 62% das mulheres condenadas respondem por atos relacionados a tráfico de drogas, 11% por roubo e 9% por furto. Lembrando que, em relação a tráfico de drogas, as condutas são condutas que não houve mobilização de violência. As condutas pelas quais essas mulheres estão presas estão diretamente relacionadas à atividade mercantil. 66% tiveram acesso apenas ao ensino fundamental. E entre as estrangeiras, 61% delas são provenientes do continente americano, ou daquilo que se convencionou chamar América. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quando fez uma pesquisa sobre as audiências de custódia, vocês sabem o que é audiência de custódia? A audiência de custódia é uma luta antiga que exige que, a partir do momento que uma pessoa é presa, ela precisa ser levada a uma autoridade judicial que vai determinar se há ou não necessidade de manutenção daquela prisão, se todos os elementos para a manutenção da prisão estão presentes ou não. Isso já acontecia sem a presença da pessoa, mas a luta pela audiência de custódia era a ideia de que boa parte das prisões eram mantidas um pouco mecanicamente, porque o juiz estaria diante de um processo, de um papel, e isso dificultaria a esse juiz avaliar com um pouco mais de uma perspectiva encarnada as necessidades ou não de manutenção daquela prisão. Então toda a disputa pelas audiências de custódia para que esse juiz fosse levado a se deparar fisicamente com aquela vida, para que ele pudesse de fato aferir com outra responsabilidade ou com mais responsabilidade se os critérios para a manutenção da prisão estavam presentes ou não. E quando a Defensoria Pública faz um primeiro levantamento sobre as audiências de custódia, que são em certa medida recentes, coisa de 2, 3 anos que estão em implementação no Brasil, o índice de soltura nas audiências de custódia é de 46% para réus brancos e 39% para réus negros. Significa que não basta colocar na frente de um magistrado um corpo que não é lido sob o signo do humano. Não é o papel que vai alterar as hierarquias de humanidade que nos constituem. E isso tem sido, em grande medida, passíveis da gente apresentar, infelizmente, com dados agora a partir, pelo menos, dessas audiências. Eu trouxe esses dados, ou algumas das implicações do direito nessa reprodução, não para desautorizar o direito enquanto um campo de luta, mas apenas para dar concretude àquilo que nos mobiliza a pensar de outra forma esse campo, ou tentar atuar no campo do direito de outra forma. E como eu tenho como agenda de pesquisa a disputa por uma decolonialidade de perspectiva negra e como principal farol de orientação a categoria de americanidade da Lélia, a proposta é oferecer, entre outras coisas, um aporte teórico-político no qual a imbricação entre raça, gênero, classe, sexualidade, deficiência e colonialidade nos possibilite lidar com o mundo que nós herdamos. A categoria desenvolvida pela Lélia nos permite enfrentar os mecanismos de reprodução do racismo e de suas imbricações com outras formas de opressão. É uma epistemologia que carrega na tinta e que busca racializar para politizar, de modo a oferecer formas encarnadas de exercício de liberdade e de limitação de poder nesse mundo.
Possibilita uma praxis apta a produzir respostas para as questões que se colocam para a população não branca em Abya, como o genocídio em seus diversos aspectos, do encarceramento em massa, o epistemicídio, o feminicídio, entre tantos outros. Confrontando o modelo moderno colonial, centrado na experiência europeia e comprometido com a ideologia do branqueamento, a americanidade propõe uma leitura da realidade e uma produção de conhecimento construída a partir da experiência compartilhada por negros em diáspora, submetidos ao legado da colonialidade em América Latina. A americanidade designa a experiência histórica comum de luta promovida por africanos e seus descendentes e pelos povos originários em Abya. Seu valor metodológico para Lélia radica na possibilidade de resgatar uma unidade específica forjada pela violência do racismo e na resistência contra medidas seculares de expoliação, expropriação e apagamento da memória e das contribuições científicas, históricas e políticas de povos negros e indígenas. Lélia reforça a importância de se reconhecer um fazer próprio da experiência africana. Para ela, tentar achar as sobrevivências da cultura africana no continente americano, atribuindo à África aquilo que aqui é produzido, é um equívoco que pode encobrir as resistências e a criatividade da luta contra a escravidão, contra o genocídio e a exploração que por aqui se desenvolveram. A americanidade carrega um sentido positivo, de explosão criadora, de reinvenção afrocentrada da vida na diáspora. Afinal, foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta plurissecular de liberação. E essas palavras são de Lélia. Trata-se de uma proposta epistêmico-metodológica que leva a sério os desafios de autoinscrição que a perspectiva decolonial nos incita. Em atenção ao alerta de Mbembe sobre a necessidade de elaboração de uma autoinscrição que não nos encerre em uma identidade limitada e essencializada, nem reafirme leituras de nós criadas pelo opressor, nossas formas de autoinscrição não se dão nos mesmos termos que no continente africano, ao mesmo tempo em que rompem radicalmente com descrições hierarquizadas que a colonialidade fez de nós. Não disputamos a possibilidade de sermos incluídos, sempre de maneira controlada, na noção de sujeito de direito que está posta. Disputamos a possibilidade de produzir o direito, de produzir o Estado e de produzir a política, do nosso lugar e nos nossos termos. A americanidade busca, na experiência daqueles que sofreram a dominação colonial em Abya, a resposta para os problemas estruturais que nos afligem. Não é sobredeterminada pelo continente africano, tampouco pela hegemonia eurocêntrica. Produz-se a partir da resistência e criatividade que a luta negra em diáspora, protagonizada por mulheres, conduziu a partir do encontro colonial que por aqui se forjou, no enfrentamento direto, concreto e permanente ao genocídio em todas as suas dimensões. Lélia afirma que negros em diáspora não podem atingir uma consciência efetiva de si enquanto descendentes de africanos se permanecerem prisioneiros de uma linguagem racista. Por isso, compromete-se com a assunção de uma linguagem própria, o português. Propõe o termo americanos para designar a todos nós e rompe com a linguagem imperialista que define o mundo e os outros a partir da autoimagem de sua supremacia. Falar português não é falar um dialeto, é colocar-se politicamente como alguém que reconhece e assume que a linguagem culta falada no Brasil é resultado dos processos de assimilação, aculturação e violência de povos indígenas e africanos. Interpelar a realidade em português é pôr em questão as categorias de estratificação de humanidade que relaciona a zona do ser ao sujeito branco, masculino, cis heteronormativo, proprietário, cristão, sem deficiência e de origem norte-atlântica. É perceber que o indivíduo abstrato sobre o qual a ordem da legalidade se constitui é da ordem da branquitude, como racialidade não nomeada. Apreender a realidade em português nos capacita a lidar com as implicações de estar na zona do não ser, de enfrentar o secular processo de desumanização que se impôs a negros e indígenas por processos de extermínios permanentes ou pelas mais variadas práticas de morte em vida que marcam nossas trajetórias. A experiência americana tem, com a teimosia e criatividade que permitiu a subsistência do povo negro em diáspora por séculos de opressão,
muito a contribuir para a redefinição dos direitos à liberdade, propriedade, dignidade, resistência política, acesso à educação, saúde, trabalho, lazer, direitos sexuais e reprodutivos, direitos econômicos, meio ambiente, direito à cidade, presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa, consentimento informado, direito à memória, verdade, reparação. Isso para eu listar apenas os direitos que a população negra tem mais frequentemente violados. As ações têm por objetivo responder ao mundo herdado e não ao mundo idealizado pelas declarações de direitos. A eficiência da crença na universalidade e neutralidade dos direitos humanos, por exemplo, aliada no contexto brasileiro com o compartilhamento do mito da democracia racial, fez com que o impacto de sua utilização para promover o enfrentamento das desigualdades raciais se mantivesse esvaziado. Sob o manto da igualdade formal, a suposta indiferença face à identidade racial dos indivíduos produziu a naturalização da subcidadania e a perversa utilização de características étnico-raciais como mecanismo de exclusão. A categoria da mefricanidade, informada pela denúncia do mito da democracia racial e das políticas públicas de branqueamento, aporta um sofisticado letramento racial para pensar o contexto de disputa política que estamos submetidos. Sendo a mefricanidade informada pelo contato com homens e mulheres, negros e indígenas, através de trocas políticas, afetivas e culturais, atravessando fronteiras geopolíticas e disciplinares, a proposta de Lélia valoriza e resgata saberes produzidos por mulheres negras e indígenas e os qualifica como práticas de descolonização do poder, do ser e do saber. Esses saberes devem ser resgatados para informar outras práticas e uma outra gramática de direitos. Com o resgate da mefricanidade, o objetivo é o de propor uma epistemologia que carrega na tinta, que busca racializar para politizar, de forma que os projetos de ruptura com a colonialidade possam reverberar pelo continente latino-americano, pela diáspora africana e oferecer modelos alternativos de organização política comprometidos com as mais variadas formas de ser e bem viver por aqui experimentadas. Enquanto categoria de resistência, a mefricanidade nasce como uma tentativa de oferecer caminhos para pensar e intervir de forma imbricada sobre todas as formas de opressão. Congrega disputas que decorrem dos atravessamentos que o racismo, o sexismo, a heterossexualidade compulsória, o capitalismo e o imperialismo impõem aos corpos e experiências moídos pela colonialidade. A partir de uma perspectiva afrocentrada e radicada na experiência brasileira de resistência de homens e mulheres negras e indígenas a essas violências, essa categoria nos oferece a possibilidade de redefinir essa gramática dos direitos e do Estado, tomando como ponto de partida as tensões políticas, econômicas, sociais, raciais, de gênero, sexualidade e culturais que nos dizem respeito. Aberta às múltiplas formas de ser, estar e bem viver, desarruma as fronteiras que estabelecem o centro e a periferia, acessa os diversos rostos e corpos que compõem o mosaico da América Latina e informa uma nova praxis nos debates sobre o Estado e sobre os direitos. Obrigada. Bom, eu acho que posso, em nome de todos os presentes e os organizadores do seminário, isso é uma coisa que o seminário não foi organizado por mim, o seminário foi uma organização dos alunos, foi uma tarefa integralmente cumprida por eles, então eu vou dividir as minhas congratulações com a mesa, com as duas colegas que falaram e também com vocês que elegeram e convidaram as duas professoras, né? É interessante, eu só vou fazer um registro muito rápido, 2 pequenos registros e vou passar a palavra para vocês, claro. O primeiro, assim, é quase um desenho, né? E importante na vida acadêmica a gente exercitar essa possibilidade, esse desafio de sempre redesenhar. Então, assim, para uma disciplina que começou com Foucault e Mbembe e terminou com Lélia, então foi um fechamento extraordinário, porque são novas perspectivas, novas aberturas, novas densidades que foram trazidas aqui, eu acho que interessam a todo mundo. A segunda coisa que eu achei interessante, eu fiquei um tempo aqui, isso faz parte de professor de letras, né, os movimentos temporais que foram feitos. Eu me lembro que eu comecei a me deter nisso no momento que
que Fátima afirmou, né, que o Mbembe avançou em relação a Foucault, né? E eu pensei comigo mesmo, e também recuou em relação a Foucault, porque recuou alguns séculos para exatamente se apropriar e deslocar, digamos, a referência de toda aquela reflexão sobre biopolítica, né? E depois, assim, o avanço também da Tula, né, parece avanço, houve um recuo primeiro ao século XVIII. Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios é essa possibilidade de pensar avançando e recuando, né? O primeiro desafio contemporâneo é abdicar de uma certa linearidade e fazer esse movimento de ida e vinda, né? Que em determinado momento foi codificado como qualquer movimento pós, um movimento de reler, retomar, revisar algumas questões. Então eu agradeço as duas, posso até voltar mais adiante a fazer algumas questões, mas eu gostaria de passar para o pessoal, né? Já que vocês assistiram confortavelmente, eu só queria uma explicação também, Fátima, sobre a questão da conversa leve. É porque nós temos aqui 8 horas de tensão, porque o fato de falar determina um grau de tensão muito grande, assim, a felicidade geral, porque eles iam ouvir, né? Puderam voltar a sentar do lado de lá, então estava todo mundo assim, excitadíssimo com a última sessão. Mandaram super bem. Então vocês, a palavra está aberta para as questões de vocês. As suas falas, mas eu não... Derreteu já. Desde 8h30 da manhã. Eu também estava temerosa de falar, porque desde as 8 da manhã de pé aqui, estou um pouco cansada. Mas eu fiquei muito instigada com a fala da Fátima sobre estar diante do fim do mundo, essa questão do fim do mundo como dado. E eu fiquei pensando muito no texto que se produziu após a crise de 2008, aos nossos amigos, quando eles falam que a narrativa zumbi ela surgiu durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos, um setor de saúde norte-americano produziu um gibi sobre o zumbi, né, e a ameaça zumbi, como lidar com uma ameaça zumbi, epidemias e tal, como que isso está ligado a uma produção eugênica também norte-americana, e o autor anônimo, no caso, fala que esse zumbi está ligado diretamente com o proletariado negro, com a ascensão do proletariado negro. E como que essas narrativas são produzidas de forma a, também, de alguma forma, fetichizar a narrativa do apocalipse, do fim do mundo, a produção de medo no subúrbio branco norte-americano, e que essa narrativa está sendo retomada, né, nos últimos 10 anos na TV, nas séries de TV, como que é a produção de um medo do outro, né? Esse fim do mundo, ele é forjado, a nossa narrativa da crise agora, forjado para a produção do medo de um outro, nesse capitalismo, nesse branco heteronormativo, nesse cis-heterocapitalismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também do fetichismo em relação a essa narrativa, assim, por parte dos brancos. Mais alguém? Eu queria uma pergunta para a Tula. Quando você trouxe a questão do feminicídio, eu sou Cacá Portinho. Quando você trouxe a questão do feminicídio, eu li uma matéria, tem umas 2 semanas, falando sobre a questão interracial, né? Os casais, no caso dessa matéria foi uma mulher negra e um homem branco. E esse homem branco assassinou essa mulher negra, esse caso foi no Meier. E ele, no mesmo dia que assassinou, a família estava provendo a questão do enterro, e ele estava andando na rua livremente, foi chamada a polícia, enfim, ele era para ter sido preso em flagrante, acabou não sendo preso em flagrante, e o policial, quando foi interrogado, falou que não podia prender porque ele era um homem branco. Então eu queria saber como que é tratado esse dado do feminicídio, porque pelo que eu li,
parece que essa questão racial ela é suprimida dentro de uma lei de política pública que acaba mais uma vez invisibilizando a violência contra a mulher negra. Então, não são tratados. É muito difícil a gente ter acesso a esses dados. No âmbito do sistema de justiça, corte de dados com corte de cor e raça são coisas praticamente inexistentes, né? São muito raros os expedientes que fazem esse tipo de percepção. Sistema prisional, por exemplo, você tem uma ideia, não tem, e o que tem é na entrada e por hétero declaração. Então, o que tem é a maneira pela qual quando a pessoa ingressa no sistema prisional, aquele agente público a nomeia. Verificar a conduta, né, como feminicídio, a briga, né, é exatamente para tirar de um homicídio simples e passar para o feminicídio. Então, toda a disputa é para que fique lá tipificado como feminicídio, que dirá a gente conseguir avançar num tabulamento desses dados que possam revelar outras nuances desse cenário. O que esse caso que você lembrou bota na mesa é exatamente, né, algumas questões que a gente tem pouco tempo, tem que fazer algumas escolhas, mas que agora você permite que a gente levante. Que a gente precisa também ler, se a gente quiser pensar, né, a proteção do feminicídio contra mulheres negras no Brasil, a gente precisa entender não apenas uma série de dinâmicas através das quais o racismo determina os nossos corpos como disponíveis e como é que essa disponibilidade é construída, quais são as dinâmicas, né, de matabilidade e disponibilidade sobre os nossos corpos, assim como como isso também se referencia nas construções das masculinidades, né? A gente também tem uma série de questões que trazem impactos muito significativos na determinação tanto de uma masculinidade branca quanto de uma masculinidade negra, que vão determinar ou não, né, a categorização daquela conduta como sendo violência ou não. Então, o vocabulário da proteção jurídica, por que é um grande problema que esse vocabulário esteja em alguma medida condicionado pela zona do ser? Exatamente porque a gente não percebe ou não trata como violência uma série de dinâmicas que são extremamente violentas, simplesmente porque não cola naquele corpo, né? Porque simplesmente não, né? Aquele corpo cola com outra coisa, né? Por exemplo, né, no Brasil, mulheres com menos de 14 anos, né, você consegue caracterizar o estupro como algo presumido, né, mas isso não cola numa menina de 14 anos negra, né, porque aí vão ser criadas uma série de outras narrativas normativas para dizer que aquela menina já tinha uma vivência sexual, que aquela menina induziu o homem, normalmente branco, a erro, porque ela aparentava ter muito mais do que 14 anos. Como assim induzir a erro no caso? Né? Então, são aspectos que, para a gente pensar em proteções normativas para os tipos de violência do tipo nossa, que nos dizem respeito, né, para a questão da matabilidade aqui, para a dinâmica de matabilidade a qual a gente está submetida, é preciso que a gente bote tudo isso na roda. Não é por acaso, não é só porque ele é branco, mas é porque numa relação entre um homem branco e uma mulher negra tem uma série de outras dinâmicas que estão envolvidas ali, que Léria ajuda a gente a entender quando fala dos arquétipos da mulher, mas que a gente pode também encontrar no pensamento feminista negro, americano ou negro estadunidense ou mulherista, né? Em vários deles tem uma série de desdobramentos para a gente pensar também nessas configurações dessas masculinidades. Então, praticamente ele já estava fazendo um favor para essa mulher, né? Estando com ela, que imagina se ele vai ser preso por ter violentado um corpo disponível, né? Um corpo que ele teve a hombridade e a generosidade de conviver em matrimônio, né? Porque não era propriamente uma relação casual, né? Então tem uma série de dimensões aí, né? de não ver
a própria história brasileira como mostrou, né? Todos os mitos de miscigenação e mestiçagem que não colocam o estupro como elemento necessário desse processo, que vão desencadear em casos como esse que você lembrou. Vou ser rápida também, que eu já vi que tem acarajé, né? Olha que foi dia de Ançã, hein? Muito bem. Ainda vai acabar no dendê, olha só. Isso aí é algo assim que você não faz ideia do peso que isso tem. O dendê é vida. Então, Dri, esse debate é um debate... Primeiro a gente tem que pensar o que é mundo. Primeiro tem uma disputa aí, né, porque eu acho que tem uma tensão entre a ideia de mundo que eu tenho trabalhado, em consonância, que não é eu que tenho trabalhado, tenho dialogado com um certo grupo, e essa ideia de mundo que você está trazendo. Acho que primeiro a gente tem que pensar o que é a ideia de mundo, para poder entender ou pensar que esse mundo já acabou. Eu estou pensando muito aqui, o Acho, ele fala sobre isso, mas tem um autor que eu tenho trabalhado bastante, o Fred Morte, eu não sei se alguém aqui conhece, a própria Denise e outros pensadores negros têm trabalhado, o próprio Krenak, isso está no YouTube, vocês podem ver o Meu Nome de Gaia, naquele seminário que teve, o Ailton Krenak vai colocar muito isso. O que é o mundo primeiro? O mundo é a gente falar sobre a razão, as luzes, a metafísica, a ciência, a Europa como centro, a cis-heteronormatividade, a zona do se adorei isso, duas coisas que eu notei aqui, a zona do ser e as hierarquias de humanidade. Esse é o mundo que se forja dentro do que a gente vai chamar de projeto de modernidade. Esse mundo que tem na raça, né, ou na questão racial, ou no evento racial, ou na racialidade, o elemento organizador-chave. Então, é esse mundo que ruiu, ou esse mundo que já nasce ruído, já nasce desmantelado. É o mundo da liberdade, da igualdade, da fraternidade. É isso aí, tem muita conexão entre as coisas que a gente falou, e tem uma palavra-chave aqui, que é o debate da colonialidade. E os desafios frente a isso. Esse mundo, né, que se coloca como regime de verdade, trazendo um debate, ou como verdade, que tem sido tomado como desmantelado. Porque esse mundo foi colocado como um mundo no qual se organiza o que a gente chama da hegemonia, da branquidade ou da branquitude, enfim. Então, é por aí que meu debate tem discutido a ideia do fim do mundo, inclusive a ideia de fuga. Tem uma ideia, a gente fez essa mesa, foi muito potente, e a J. Mombassa coloca isso, né? A gente não está fugindo, a gente foge para onde? A gente foge para a própria fuga. Conjurar tudo isso aqui, antecipar que tudo isso aqui não nos serve. Em vez de ficar esperando um certo apocalipse, não acredito mais na verdade científica. A Europa não é mais o epicentro do mundo. A coragem de dizer isso. Então, por exemplo, a era do humanismo acabou, como o Ashley vai dizer. O que é isso? Dizer que essa ideia do humanismo, ou pelo menos como ele se constituiu, se desmantelou. Enfim, isso é um debate muito profundo. Mas esse é o fim do mundo que eu falo. Esse projeto de mundo que está ruído. E que grande parte da população acredita nele, vive dentro dele e reitera as práticas discursivas nele. Esse outro mundo que você me traz, que eu teria que conhecer mais, eu poderia dizer o seguinte, e uma coisa toda vez que a branquidade mete a mão em alguma coisa, você já sabe o que é que dá no final, né? Todo mundo já sabe, né? Porque me parece, porque essa ideia, por exemplo, a ideia do inimigo, né? Dentro desse mundo, porque esse mundo também produz uma comunidade de semelhantes. Ele funciona a partir da comunidade, muito mais do que pensar a diferença, pensar a comunidade do semelhante e sempre do inimigo, que é aquele outro que é dissemelhante de mim. É esse que é eliminado constantemente. Falar sobre o fim do mundo é dar conta de que isso já ruiu. É se desprender disso, né? É se desfazer de um presente, né, agregado a uma suposta ideia de passado que está presa e arremessada no futuro. É impressionante como a Eneida coloca, o tempo é fundamental. Quando ela coloca isso, né, abdicado uma certa linearidade, o tempo e o espaço é suspenso, porque se existe futuro, esse futuro já está condenado pelo racismo e pelo sexismo, no mínimo. Então, talvez, quando a gente fala em escavar,
Né? Porque é o tema dos escombros, de escavar. Não se escava o presente nem o passado. A gente tem que colocar a mão no futuro para arrancar dele aquilo que já o condena. Então, esse debate é desse jeito. Do jeito como você me traz, que eu precisaria ler mais, mas nessa figura do zumbi, né, e nessa ideia do fim do mundo, me parece mais um mecanismo estadunidense. Cadê a Adriana, que pode me falar? Um mecanismo estadunidense, né, que tem uma certa perversão aí. Eu estou falando de um outro lugar. Então, dar conta do fim do mundo é dar conta disso. Eu não estou esperando nada. Ontem, você estava no lançamento das brejeiras ontem, né? Então, mas, por exemplo, a fala da Roberta, né, a partir da experiência das mulheres lésbicas, ela diz justamente isso. Ela diz, o fim do mundo já está decretado, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer a partir desse lugar. Como vamos nos reorganizar nos processos de luta e uma possibilidade de reinventar. Eu diria que só destruindo esse mundo e construindo outro. Né? Assim, só desmantelando o que tem. Talvez o nosso exercício é esse desmantelamento cotidiano. O que Tula faz é desmantelar o próprio imperativo jurídico. Então é um exercício de desmantelamento cotidiano. Né? As ruínas são implodidas cotidianamente. É implodida numa disciplina, é implodida nas nossas discussões, é implodida numa defesa, é implodida no trabalho, pode ser implodida dentro de uma tese. Então esse é um debate fundamental. Né? Precisa a gente estudar um pouco mais, eu também, escrever um pouco mais sobre isso. Ele tem chegado no Brasil um pouco agora, precisa inclusive traduzir, né, esse debate que é muito pouco traduzido, para que a gente se aproxime mais e tente pensar como se organizar no fim do mundo do Brasil, né? Porque tem muitos fins de mundo, não tem um mundo só, tem um mundo só, mas esse mundo é de uma pluralidade enorme. O que é o nosso fim do mundo? Né? O que é que já nasceu ruindo aqui? O que é essa exceção constitutiva desde sempre, né, que nos marca. Mas é um pouco disso. Essa outra ideia do zumbi, me parece, de colocar medo no outro, o medo já está aí, o medo já se institui, né, nessa tensão entre quem é esse inimigo, né, nessa produção desse inimigo. Né, o medo é um mecanismo do terror cotidiano, né, desse assombro cotidiano. Mas é um pouco disso, vale a pena a gente ler esses autores aí que têm falado sobre isso. As palmas significam que nós vamos encerrar, nós vamos aguardar mais uma. Quer dizer que nós vamos encerrar. Não pode deixar a Carol decidir. Não, pois é. Mas não, encerramos sim. Antes de encerrar, eu queria mais uma vez agradecer e chamar a atenção de vocês, né, de algo que eu acho que é bastante importante, que atravessou as duas falas, né, que às vezes há uma certa dificuldade de nós compreendermos que essas coisas precisam andar juntas, né? Eu me lembro que a minha geração toda foi constituída, né, digamos, no moleque da desconstrução, né? E eu acho muito interessante a Fátima falar no desmantelamento, porque não são exatamente a mesma coisa, né? Se nós pensarmos que a desconstrução já era uma grande discussão para deslocar o termo abalo, que foi o primeiro. Então, entre o abalo, a desconstrução e o desmantelamento, nós temos digamos, um percurso de apropriação de questões, por um outro lado, ou ao largo, ou tangencial, ou contornando, né, todo um episteme que constitui principalmente a nossa reflexão. Eu queria chamar a atenção que é possível desmantelar, desconstruir, né, tendo um horizonte. Eu vou usar uma palavra antiquíssima, né, mas como eu sou mais antiga do que vocês todos, eu posso. É quase uma utopia, né, mas há uma perspectiva. Se vocês observaram, o desenho tanto da intervenção da Tula como o desenho da intervenção da Fátima foi de uma radicalidade assim, muito grande, de um diagnóstico e depois de uma proposição de uma outra coisa, né, que eu acho que esse é digamos, o que nos cabe. Obrigada a todo mundo.